tarde, meus amores! Como é que vão? E aí? Gostaram da nossa aula? Muito bem! Aprenderam? Vamos fazer uma revisão de probabilidade e estatística, onde vimos no nosso livro que foram vendidas 50 rifas, iriam vender 50 rifas para o sorteio de um videogame. Mas João, muito esperto, se juntou com mais 14 amigos, dando um total de 15, para ver se eles tinham mais chances de ganhar, não é? Então, eles disseram que entre 50 rifas vendidas, eles tinham 15% dessa rifa. Então, a probabilidade deles ganharem seria bem maior, porque era vendido uma rifa por pessoa. E eles estavam dizendo 35 para 15 pessoas. Então, a probabilidade deles ganharem era bem maior. Os gráficos, gente, eles são usados para medir a quantidade por pesquisas, né? A gente está ouvindo e vendo muito gráfico hoje em dia sobre a pandemia do Covid-19. Então, que eles mostram quantas pessoas adquiriram a doença, foram contaminadas, quantas pessoas se recuperaram, quantas pessoas estão internadas. Então, ele vai pegando as informações de todos os estados brasileiros e vai montando essa estatística. Então, ele, com aquilo que você vê no jornal, é a prova que, quando ele pega todas as informações, ele vai jogando no gráfico. Então, ele sabe de cada 100 mil habitantes, quantos pegaram, quantos faleceram, quantos ainda estão internados, né? E ele sabe, a última pesquisa que deu aqui em Pernambuco, dizendo que a gente está no declínio, né? A gente não está sendo contaminado, mas hoje já saiu que houve aumento, porque eles saem pesquisando. Então, esse gráfico, ele vai aumentando e diminuindo à medida que a doença avança ou que a doença retrai, a doença diminui. Então, para a gente comprovar estatística e probabilidade, nós usamos gráficos, isso mesmo. Nós usamos gráficos, que esses gráficos eles podem ser na vertical ou eles podem ser feitos na horizontal. Neste caso aqui, eles fizeram uma campanha para a doação de alimentos para pessoas carentes. E eles pediram alimentos não perecíveis. O que são alimentos não perecíveis? São aqueles alimentos que demoram a se estragar, né? Eles se estragam, mas demoram muito. Então, nessa campanha, eles conseguiram arrecadar 30 sacos de fubá, 50 sacos de açúcar, 60 sacos de arroz e 80 sacos de feijão. Então, estatisticamente, está comprovado que eles arrecadaram mais feijão e menos fubá. Tá vendo? O gráfico ele está mostrando. Então, eles foram arrecadando e no final eles foram fazendo a contagem e viram que arrecadaram a quantidade de alimentos. Então, estatisticamente vai ser comprovado que vai ter mais doação de feijão do que os outros alimentos. Aqui ele está mostrando uma pesquisa sobre aniversariante do mês, né? Numa turma do mês do ano todo. Então ele prova aqui que quantos alunos fazem aniversário em janeiro, fevereiro. Então nessa parte aqui lateral ele bota os meses do ano e aqui ele bota a quantidade de pessoas aqui embaixo. Tá vendo? A quantidade de pessoas. Neste outro gráfico ele mostra aqui, ele está mostrando a quantidade de mulheres que entraram na política, que foram prefeitas. Então, eles vão fazendo uma pesquisa e eles vão colocando no gráfico e mostra a quantidade de pessoas, de mulheres que foram eleitas. Já nesse, a professora fez uma pesquisa para saber qual era o idioma preferido das crianças. Então, ela foi fazendo a anotação como a gente faz aqui nos nossos jogos, nas nossas brincadeiras, que é cada tracinho vale 1. Quando fecha, o quadradinho com tracinho no meio, vale 5. Aí ela montou uma tabela mostrando a quantidade que as pessoas queriam aprender inglês, espanhol, francês e alemão e outros idiomas. Depois dessas duas informações, ela monta um gráfico. E aí, nesse gráfico, mostra a quantidade de pessoas que as pessoas se interessaram. Ela provou que de 7 alunos gostariam de aprender inglês, 3 espanhol,
2 francês e 4 queriam aprender alemão e outros idiomas. Então ela provou, ela fez uma pesquisa primeiro e depois ela montou um gráfico que está mostrando a quantidade de pessoas, tá? Então isso é a estatística, são pesquisas feitas para depois montar o gráfico. O que é que vocês vão fazer em casa hoje? Vocês vão pesquisar, tarefa, vocês vão pesquisar em jornais, livros, internet ou até desenhar tipos de gráficos. Todo tipo de gráfico, pode ser gráfico de coluna, gráfico de tabela, pode ser na vertical, na horizontal, tá? Mas não recorte só o gráfico, recorte a pergunta do gráfico, porque é muito importante, porque também ali vai ter as informações, tá bom? Beijos, lembrando que próxima terça-feira nosso encontro virtual será às 14 horas, não mais às 15 horas. Vai ser às 2 e não às 3 horas, tá bom? Beijo, amo vocês. Façam as tarefinhas, tá? Tchau!